E aí, fala comigo, neste canal, neste programa, estamos trazendo ela, que é a cantora, compositora, toca teclado, piano, violão, ukulele. Vou usar aqui as palavras de um dos parceiros de composição dela, que é o Rosil, que ele chamou ela de fenômeno. Cantora ela. Que isso? Que isso? Com uma apresentação dessa, a expectativa já foi como? Ué, é o que tá escrito, são as palavras dele, é o que você sabe fazer ou eu tô errado? Não, meus amigos são muito gentis mesmo. Super talento, Ayla, quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, de vir aqui no nosso canal, falar um pouco da sua vida profissional, do seu super talento. Se você ainda não conhece a Ayla, você tá perdendo tempo, porque canta demais, super afinada, escreve demais, tem várias canções aí que ao longo do tempo a gente vai conversar sobre. Eu que estou muito feliz de estar aqui, sério. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Eu já tinha visto alguns vídeos de vocês. E eu falei, meu Deus, me chamaram. Me chamaram, meu momento. Então eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Obrigado, Ayla. Vamos aproveitar, falar do nosso parceiro, o Bom da Favela, que tá com a gente, né? Nas camisas, no bonés. Ela usa boné, então vamos presenteá-la aqui com um bonezinho. Nossa, que lindo. Aí fica a dúvida, né, se você vai usar pra frente ou pra trás, porque se você... Já vi um vídeo seu que você fica nessa dúvida, né? Eu uso mais pra frente. Tem meus momentos, mas eu uso mais pra frente. Eu gosto de marrom, gosto muito de marrom. Adorei, amei. Então é isso, ó. Você que não sabe do trabalho do Bom da Favela, siga o Bom da Favela, siga a gente e segue a Ayla também. Ah, é? Segue porque no Instagram aí, galera. É isso aí, nós estamos aqui por você, tá bom? Amigo JC, solta a vinheta aí. Bom, como eu tinha havia falado, nós estamos com ela que tem esse talento, é super afinada, dedicada, focada. Você pode, de repente, até não identificar esses predicados, mas da pouca pesquisa que nós conseguimos fazer, eu acredito que eu tenho identificado isso, do seu talento, do seu brilho, da sua estrela. Desde já quero realmente agradecer de você tá vindo aqui, tá falando um pouco da sua vida profissional com a gente. E vamos ao que interessa, né? Então vamos. Quem é a Ayla? Nossa, já começa como? Então, uma perguntinha básica. Cara, a Ayla é uma menina, porque às vezes eu ainda me considero uma adolescente. É mesmo? Cara, eu tenho medo de gravidez na adolescência até hoje. Eu sou adulta, mas eu tenho medo de coisas da adolescência. Pra mim, entendeu? Eu moro com a minha mãe, gente. Calma aí. Cara, ela é uma menina muito sonhadora e que luta pelos sonhos, assim. Não deixa as coisas ficarem só no sonho, né? Eu me baseei muito pela minha mãe. A minha mãe sempre me ensinou isso, sabe? Uhum. Então, assim, eu sonho, porque precisa sonhar, Sim, mas claro. eu boto o pé no chão pra poder planejar e ter disciplina de seguir o que eu planejei, sabe? Uhum. É meio que isso, entendeu? Eu sou uma menina que me bota a cara. Basicamente, assim, resumidamente. Ela é uma menina que sonha e tenta fazer o que sonha. Como é que você isso. começou na música? Cara, então, Porque engraçado. você toca muitos instrumentos, né? E toca bem. Tá, pode ser. Tipo assim, eu vou ser sincera, eu achava que eu tocava bem. Só que aí eu comecei a conhecer os meus amigos. E aí eu falei, eu acho que eu brinco de tocar, entendeu? Mas eu tenho mais afinidade com o piano, por exemplo. Eu comecei fazendo instrumento antes de cantar. Legal. Então, tipo, na minha família não tem ninguém da música. É Ninguém, mesmo? ninguém. Pra falar que não tem ninguém, o meu avô, por parte de mãe, ele era compositor de samba. Só que eu não conhecia ele direito. Ele faleceu, eu tinha 4 anos. Quando eu nasci, ele já tinha tido um derrame. Então, quando eu nasci, ele já não falava. Então, como é que eu ia ter esse contato, sabe? A única pessoa que tinha a ver. A minha mãe, ela finge que não, mas ela é muito da arte também. A minha mãe dançava, a minha mãe fez teatro. Eu fiz teatro, eu fiz dança muito por causa dela, assim, por influência dela. Então, ela sempre me apoiou muito nesse lado artístico. Mas, assim, o fato de não ter ninguém na minha família da música foi um interesse meio aleatório, assim. Tipo, eu tenho uma prima, graças a Deus, ela tá viva ainda. Tá viva ainda. Maravilhosa. Eu tenho uma prima e ela é uma prima mais velha. Eu lembro que eu tinha uns 6 anos e ela tinha, tipo, 15. E aí, tudo que ela fazia, eu queria fazer. Porque ela tinha 15 anos, eu tinha 6, eu queria ser ela.
E aí ela falou, entrou numa pira de que queria um violão. Tava numa era, assim, das meninas postando muito cover, voz e violão no YouTube. Uhum. E aí ela queria um violão. Aí eu falei, quero violão também, quero um violão. E aí meu pai virou e falou assim, cara, um violão não é uma coisa muito barata, né? Então, assim, daqui a pouco ela esquece, né? Criança, eu não vou dar um violão pra ela, vou dar um negócio, ela não vai usar, vai ficar parada, daqui a pouco ela esquece. Aí eu fiquei, quero violão. E minha prima, quero um violão. Minha prima não ganhou o violão, cansou de pedir um violão, desistiu, assim, foi meio que uma coisa de momento. E eu cismei com o violão, continuei pedindo. Eu fiz 7 anos, continuei pedindo violão. Eita, perdurou o pedido. Não, eu perdurei, eu nem sei porquê, assim, mas eu perdurei no pedido. E aí eu lembro que meu pai um dia chegou lá em casa e ele falou assim, eu tenho um presente pra você. Você tem 3 chances pra acertar o que quer. Se você não acertar na 3ª chance, você não vai ganhar o que quer. Falei, pô, que pressão, hein? É um violão. É um violão. Ele falou, acertou. Aí era um violão desse tamanho. Eu era menor do que eu sou agora. Era possível isso. E o violão era, tipo, muito pequeno. Muito pequenininho. Aí eu fiquei maluca. Aí ele, tá, agora? E agora? Ganhei o violão. E aí, como é que você vai tocar esse violão? Aí eu comecei a pesquisar no Google, no YouTube, porque eu também, né, eu vim de uma geração privilegiada. Verdade. Né? Joga no Google que tu vai achar. Então eu joguei no Google umas músicas, assim, tipo, de uma corda só, sabe? Ficava tan, 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 tan. E fiquei procurando, assim. Aí ele falou, tipo, no primeiro dia, assim, que eu peguei violão, eu tava tocando Parabéns Pra Você, ele falou, meu Deus, minha filha é incrível. Aí, ele... Agora as pessoas sabem porque o fenômeno que o Rosil falou, né? Tá, agora você já sabe. Aí ele falou assim, vou botar você numa aula de música. Aí ele me colocou numa escola de música, e nessa escola de música, inclusive eu sou muito grata a isso, era obrigatório você fazer, quando você fazia uma aula prática, era obrigatório você fazer a aula teórica. Legal. Então eu entrei na aula de violão, e eu fazia 1 hora de violão e 1 hora de teoria. E eram salas diferentes, professores diferentes. Tinha uma turma. Então, assim, a minha turma de violão não era a mesma turma de teoria. Na turma de teoria tinha o cara que tocava piano, tinha a menina que cantava. Era a mesma turma de teoria. Legal. E isso, eu acho que foi uma coisa que agregou muito, assim. Inclusive, eu sinto até falta de estudar mais teoria hoje em dia. Aí, enfim, a professora falou que eu tinha ouvido absoluto, ela estava errada. Mas ela achou que eu tinha. E aí ela falou, bota ela na aula de piano. Aí meu pai, mulher querendo empurrar curso, né? Aí meu pai, vem cá, você gostaria de fazer uma aula de piano? Eu falei, gostaria. Ele, vou botar você numa aula experimental, né? Aí fiz uma aula experimental, amei. Comecei a fazer piano, violão e teoria. Legal. Aí tá. Cara, o meu violão pequeno, ele foi roubado. Caramba, roubaram o teu violão? Eu fiquei 1 ano sem violão. Porque você não perde violão e compra outro, né? Assim, pois é. Assim violão não, é um instrumento caro, ainda mais hoje em dia. É um instrumento que não é barato. Cara, eu perdi meu violão e aí eu fiquei sem ter como treinar em casa. E aí eu fui evoluindo no piano, me apaixonando pelo piano. Tipo, hoje o piano é um instrumento que eu tenho mais afinidade. Eu acho que muito por essa época, talvez. Mas eu toco violão, eu gosto muito do violão também. Só que assim, não me sinto tão à vontade pra tocar como o piano. Aí acabou que comecei a fazer aula de canto, porque eu cantava pra poder acompanhar as músicas que eu tava tocando. E aí comecei a fazer aula de canto, não durei muito na aula de canto. É mesmo? Porque assim, também entrava professor, saía professor, eu era muito nova, eu não sabia cobrar muito, sabe? Eu ia fazer aula e ia embora. E aí me formei nesse curso, eu fiz 7 anos desse curso, de piano, violão e teoria. E aí eu comecei a cantar junto, gravar vídeo na internet, e minha vida na música começou assim, tipo, interesse meio aleatório, entendeu? Depois eu fui fazer a música profissionalmente com 14, assim. Já com 14, mas aí você já cantava algumas coisas já na rua também? Já Como cantava. É que foi pra você? Tipo, eu comecei as aulas com 7. Aí fiz violão, piano, teoria. Fiz, tipo, 2 meses de canto, isso aí. Aí me formei com 13. Aí com 14... eu postei um vídeo cantando num negócio da escola, tipo um showzinho de talentos da escola. Eu tava tocando uma música da Nina Simone. Aí era voz e piano, voz e teclado. Nina Simone. E aí eu lembro que o Renato, que era meu professor de dança da época, ele conhecia uma galera de música. E aí ele tava meio que montando uma dupla que cantava música infantil. Tinha uma menina, que era a Milena, e faltava outra menina. Que foi você. Que virou eu depois. Era uma dupla chamada Sweet. Aí ele viu, nisso que ele viu o vídeo, ele falou, caraca, é tu, vem fazer o teste e tal, não sei o quê.
Aí eu fui, assim, nunca me imaginei profissionalmente na música. Era uma coisa que eu gostava, mas eu não achava que ia ser pra carreira. Eu tinha na cabeça que eu ia ser engenheira. Maluquice completa. Mas enfim. Aí eu fiz o teste, conheci a Milena. A Milena era mais nova, eu tinha 14, ela tinha 12. E enfim, a gente se deu super bem, passei no teste e a gente começou a correr atrás de uma música, tipo, inédita. Eu não escrevi ainda, né? Aí a Bárbara Dias, que era filha da moça que fazia o nosso treinamento vocal, que é a Dani. Era a Dani, né? Ela é uma compositora braba, assim, muito braba. E aí ela escreveu uma música chamada Amiga Sua Louca. E ela cedeu a música pra gente. Tipo, não, podem gravar a música. A gente pegou, juntou todos os nossos dinheiros, porque era eu e a Milena, minha mãe, a mãe da Milena, o pai da Milena, meu pai, e o Renato. E um sonho, não tinha empresário, não tinha nada. E aí a gente juntou as moedinhas e falou assim, não, a gente vai gravar essa música com o Arnaldo Sacomani. Pô! Porque ele vai botar a música numa novela do SBT de criança e a nossa vida vai mudar. Tipo assim, dane-se, todos os astros vão se alinhar. Tá certo. Não a gente joga para o universo, vai que... E a gente fez isso, a gente conseguiu o contato do Sacomani, na verdade o Renato conseguiu o contato do Sacomani. E aí ele falou, gente, conseguiu o contato do Sacomani, vamos gravar com ele. Ó, é tanto, eu lembro que era uma bolada gravar com ele, a gente tipo assim, até porque, desembolsando tudo, botando gasolina no carro, o Renato foi dirigindo com a gente dormiu no carro. E aí a gente foi lá no Mosh, acho que o Mosh nem funciona mais hoje, lá em São Paulo. E eu me lembro que tinha ainda o risco do Sacomani nem ir. É mesmo? A gente ficou, pô, a gente vai gravar no Mosh, mas o Sacomani pode ser que não esteja lá. Tipo, era difícil marcar com ele em específico. Sim. A gente foi orando, não, ele vai, não sei o quê. E eu lembro que eu acho que tinha ainda, ele tinha que gostar muito da música, pra ele colocar a música na seleção das músicas de novela. Eu acho que você ainda pagava por fora. Caramba, pra ele colocar rolê, as músicas na novela. A gente só pagou a gravação. Falou, não, ele vai amar a gente. Ele vai amar a gente, ele vai muito com a nossa cara. E a gente foi e gravou Amiga Sua Louca. Eu lembro que foi a primeira música que eu gravei no estúdio. Eu gravei no Mosh, que era um estúdio enorme. E ele falou, nossa, adorei essas meninas. Maravilhosas, incríveis. Vou botar a música na novela. Mano, assim, juro por Deus. Igual a gente rezando que ia acontecer. Ele falou, vocês conhecem a novela As Aventuras de Poliana? Era só a novela do momento. Era tipo assim, as Chiquititas da atualidade. Não, a gente ama a novela. Porque vou colocar a música. A música virou tema da vilã. Caramba! Mano, era a nossa primeira música. A gente lançou, entrou a música na novela. E aí as coisas começaram a acontecer. E o público infantil é um público muito fiel. Cara, é um público muito fiel. A gente foi fazendo show por São Paulo, a gente fazia alguns shows em São Paulo, alguns shows no Rio. Mas assim, abertura de desfile de moda de alguma marca infantil. Teve um rodeio que a gente fez em Itapira, interior de São Paulo. Eram vários eventos que tinham a ver assim, com o público mais kids, né? Kids. Enfim, público criança. Aí a gente fazia vários shows, eu me achava o máximo, porque eu faltava aula pra fazer show, me achava incrível. E aí eu lembro que na pandemia a dupla já ficou um pouco mais defasada, assim, era mais difícil de se encontrar. Eu lembro que eu fui ficando mais velha. A dupla não durou muito tempo, durou um ano, foi dos meus 14 aos meus 15. Com 15, eu já não queria mais cantar música infantil, aí eu fiquei meio assim. E a Milena tinha 13, já era uma diferença maior. E aí a gente separou a dupla, mas a gente separou super de boa, assim, foi pandemia também. Já tava... Vai palhinha? Amiga Sua Louca? Pode rolar, gente. Eu nem sei se eu me lembro, gente. A música é muito antiga, mas é bem de criança. Eu lembro que o refrão era assim... A gente fala do crush e depois morre de rir. Amiga Sua Louca, tudo fica bom quando você tá aqui. Te seguro se um dia você cair. Amiga Sua Louca, tudo fica bom quando você tá aqui. Mano, música... A capela, hein? A capela, hein? A capela. Eu acho que a letra era isso. Não, era isso mesmo. Enfim, aí a música bateu 1 milhão no YouTube. Tipo assim, não tinha R$1. O dinheiro que a gente tinha era pra gravar com o Sacomani só. E deu bom, tipo, foi isso. A gente meteu a cara desde sempre. E aí a dupla separou. E com 17 eu comecei a fazer a carreira solo. Aí com 17... Eu lembro que ainda na dupla, com 15, foi quando eu precisei escrever minha primeira música.
Porque a Bárbara já não queria mais dar música pra gente, já não tinha mais música pra dar pra gente, porque também ninguém merece. E ninguém escrevia na dupla, a gente não tinha dinheiro pra pagar uma liberação, a gente nem sabia que era assim que funcionava na real. E aí falou assim, olha, a gente precisa gravar outra música. Sim, aí, renovar. Cara, a primeira música que eu escrevi foi no ukulele. É uma música bem ruim, inclusive. Se chama Libertar, mas a gente tem que começar, não é mesmo? Sim, tem que começar de algum ponto pra poder melhorar, progredir. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Você lembra dela? É, então. Aí... Lembra dela? Fiz uma música chamada Libertar. Cara, o refrão, gente, era muito ruim. É porque a música é muito tipo... Era tipo um reggaezinho. Mas era tipo... Eu acho que era... Vejo no fim dessa história sorrisos e memórias daquilo que já se desfez. Outra vez sinto um riso me chamando em meio a tanto pranto. Preciso me deixar levar, libertar. Tá bom, pô. Não é tão ruim assim, não, pô. É meio esquisitinha, vai. Mas assim, foi uma primeira. A gente gravou, porque não tinha outra. Gravamos, lançamos a música no YouTube e tal. Acabou que assim, a carreira progrediu rápido por conta da novela, mas ficou meio que nisso, assim. E foi um ótimo começo, assim. Foi quando eu comecei a ver a música como trabalho, sabe? Excelente. Não ganhava dinheiro, mas a gente trabalhava. E aí a dupla se desfez, eu comecei a fazer minha carreira solo com 17. E aí na minha carreira solo já comecei a compor mais. Aí desde essa música eu já estava escrevendo um pouco mais. Não era igual hoje, mas já estava escrevendo mais, pelo menos, entendeu? Já estava subindo, né, a ladeira. Bom, eu quero falar desse momento que eu acho que compete para você. Da pessoa que você diz que você se inspira. Acredito que seja uma das, mas acredito que seja uma das primeiras, que é o Amsterdã. Sim. Fala um pouquinho desse momento. Cara, tipo assim, eu tenho grande influência do R&B dentro de casa. Então, assim, a minha mãe, ela escutava muito R&B anos 2000. Então, Ne-Yo, Rihanna, Chris Brown, Black Eyed Peas, tipo... Beyoncé, aquele álbum For da Beyoncé, misericórdia, minha mãe escutava muito aquilo. Eu tenho muitas influências vindo de dentro de casa, nessa parada mais R&B, pop e tal. Só que a minha família inteira sempre escutou muito pagode. Teve essa questão do meu avô ser compositor de samba. Acho que, cara, que família não faz um churrasco tocando um pagode, um samba, alguma coisa, né? E aí eu tinha um pouco dessas duas influências. Então eu sinto que o Amsterdã, ele flerta muito com R&B nas composições dele. Então eu acho que isso pode ser um grande motivo pra ter me pegado. Assim, não tem nada muito pessoal que aconteceu, que foi com a música do Amsterdã e aí virou minha referência. Não, mas é tipo, eu acho ele incrível, assim, as composições dele fenomenais. Eu tive a honra de conhecer ele uma vez. Um show dele, eu lembro que eu chorei horrores. Mano, fã mesmo. E tipo assim, é fã de, tipo, fã recente, sabe? Fã de ver, ouvir e falar, pô, isso é muito a minha cara. Aí ficar escutando mais e falar, mano, isso é muito a minha cara. Quando eu vi, eu já tava maratonando podcast dele. Eu falei, cara, enfim, é uma das, né, grandes referências pra mim, o Dan, com certeza. Vamos cantar uma música que só o Belo e a Perla gravaram, né? E depois vamos falar desse momento também, dessa música. Tá bom. Entende ou não? Caraca, entende ou não? Tu sabe essa? Eu não sei nem se eu me lembro, entende ou não. O refrão é: sabe o que eu queria agora? Anda seu coração, como esquecer, não enlouquecer. Se eu joguei fora a melhor opção, sabe o que eu queria agora? Acalmar meu coração, como esquecer, não enlouquecer. Se eu joguei fora a melhor opção, me entende ou não? Cara, essa música é com o Rosil, inclusive.
Só o refrão tá bom? Tá Ou ótimo. a gente canta mais? Eu tô por vocês, gente. Porque eu não me lembro. Gente, juro, eu acho que isso é até uma coisa meio feia, né? Tipo assim, eu não me lembro as minhas músicas. Por quê? Já se tornou rotineiro. Tipo, fazer música não é mais só com pura inspiração, né? Virou trabalho. Virou trabalho. E quando é trabalho, você faz sempre. Você exercita. Sim. Você faz todos os dias. Então, assim, de segunda a sexta... Eu faço música, tipo, ontem fiz 4 músicas. Se você me perguntar pra eu cantar a música de ontem, eu não me lembro. É mesmo? Não me lembro, cara, porque é muita coisa, entendeu? Tipo assim, tá tudo gravado, tá tudo documentado, tá tudo na pasta, na pastinha lá e tal. Mas assim, não me lembro, não dá pra lembrar, pô. Porque senão eu sinto que falta espaço para novas ideias. Se eu ficar guardando as ideias antigas já estão gravadas, entendeu? Se eu sentir falta de consultar, eu consulto, escuto, treino, aí eu vou saber cantar. Agora, tipo assim, se eu ficar com elas na cabeça fresquinha sempre, provavelmente na hora de fazer uma ideia nova, filho, vai ter espaço, tem HD. Não tem HD pra isso tudo, não. Eu erro minhas músicas, muita coisa. Como é que foi essa sua música gravada, você escutar o Belo cantando junto com a Perla, pessoas que, né, já têm uma carreira sólida na música, como é que foi esse momento pra você? Cara, tipo assim, eu fazia música já desde os 15 e tal, comecei a fazer mais profissional, assim, de uma forma mais, fazer sempre, com 18, com 19 eu comecei a fazer mais, assim. E eu me lembro que eu comecei a conhecer várias pessoas, fui colaborando com outros compositores. Então, fiz música com Adriano Ribeiro, fiz música com Rafa Oliveira, aí fiz música com Carlos Caetano. E essas pessoas foram me apresentando a outras pessoas, foram me apresentando a outras pessoas. E aí eu conheci o Rosil. Inclusive, foi o Lelê que me apresentou o Rosil. E aí, o Rosil me apresentou ao filho dele, que é o John, que tem mais ou menos a minha idade, assim. E a gente, tipo, se juntou pra fazer essa música. Eu, Rosil e John. Nos juntamos pra fazer a música. Foi a segunda música que eu fiz com o Rosil. A primeira foi eu, Lele e Rosil. A segunda foi essa. Legal. Sentamos pra fazer a música. O John falou assim, gente, peraí, vou... Não, a gente pediu uma pizza. Olha isso, ele chegou. Ele rachou a pizza com a gente. Daqui a pouco ele falou assim, gente, vou ali no estúdio rapidinho. A gente, tá bom. Ele levantou, foi pro estúdio. Outra porta, outra sala. E eu e o Rosil ficamos na ideia. Daqui a pouco, 5 minutos ele não voltava, 10 minutos ele não voltava, 15 minutos. A gente não tinha começado a música ainda. 20, e isso a gente fazendo a música, esperando ele voltar, tipo, já no meio, pra ajudar a gente a desenrolar. Meia hora ele não voltava, 1 hora a gente falou, John caiu da música, dane-se, tá demorando muito. Fizemos a música, eu e Rosil. Daqui a pouco a gente entra no estúdio, o John tá dormindo. Caramba! Dormindo, muita gente. O Rosil que falou, eu falei, pô, vou ficar quieta, né? Vai que, sei lá, ele fala, tipo, não, meu filho, pô, tá na música assim. Pô, sei lá, eu falei, deixa eu ver o que vai acontecer. Ele, John, acorda, meu filho, caiu da música. Acorda, vai gravar a gente, bora. Aí o John, o quê? Não, calma. Ele, já acabou a música, caiu da música, ninguém mandou tu dormir. Acabou que o John sentou, toca o piano aí, vai gravar a gente. Mano, o John gravou a gente, caiu da música porque ele dormiu antes da gente começar, só perdeu dinheiro porque rachou a pizza. E aí a gente fez a música, mas a gente não fez a música pensando em alguém. Na verdade, a gente fez a música pra eu gravar. Tipo, eu tava juntando com algumas pessoas pra fazer música pra mim, pra eu gravar. Foi numa dessas, inclusive, esse mesmo trio que a gente fez Nike Shortinho, que é a música que eu tô trabalhando agora. Sim. Então, entende ou não, era pra ser uma música mais romântica, mas que era pra eu gravar. Daqui a pouco o Rosil me liga. Amiga. Eu, o quê? Amiga, tu não sabe. Eu falei, que? Tipo, nunca tinha sido gravado. Nunca. Tinha sido gravado, assim, por um amigo meu, que gravou um R&B que eu escrevi uma vez, há um tempão atrás. Mas não tinha sido gravada por mais ninguém. Daqui a pouco, amiga, tu não sabe quem gostou da nossa música. Quem? O Belo. Falei, só o Belo. Só apenas o Belo. Eu falei, como é que é? Não, o Belo gostou da nossa música. Mas calma, não cria expectativa não tem nada certo. Falei, não, então porque você me falou, cara. Se não tem nada certo, não me conta, tá ligado? Aí ele falou, não, mas vamos rezar, ó. Tu acredita em Deus? Reza, minha filha. Falei, então tá bom. Daqui a pouco, passou um tempo, ele falou, mana, sabe quem gostou da nossa música também? Quem? A Perla. Falei, meu Deus, gente, não é possível que isso tá acontecendo. Sério. Que momento, mas né? não fala pra ninguém,
não comemora porque não tem nada certo. Daqui a pouco ele, ó, a Perla quer compor pra umas paradas dela, quer que você venha. Vem aqui pra casa dela. Eu falei, gente, que isso? Caraca. Ela sabe meu nome, gente. Não, bem nesse nível. Aí eu lembro que eu fui, a gente fez uns clipes, aí a Perla, ai, queria tanto gravar essa música, cara, mas o Belo gostou, não acredito, cara. A gente, pô, cara, e agora? Não sei o que. Ela, vou falar com ele, a gente vai fazer um feat. Falei, pô, legal, pesado. eu não tenho que escolher? Você não tem que escolher, você pega e fulano, pronto, junta todo mundo e fica todo mundo feliz. Juntaram os dois, lançaram os dois. Eu lembro que ela me ligou e falou assim, ó, escuta a guia aí. Aí primeiro é ela cantando, acaba a música, aí entra ele na repetição. Sabe quando a gente acorda? Falei, meu Deus, eu tava indo jantar, eu lembro que eu tava dentro do Uber, maquiada, um jantar, tava indo pro jantar, alguma coisa tipo... sei lá, um namorado meu, era alguma coisa assim. Tava indo pro jantar toda arrumada dentro do Uber, daqui a pouco, sabe quando a gente acorda e vem? Eu falei, meu Deus. Meu Deus, mano, eu cheguei igual um panda no restaurante. Meu Deus. Mano, toda borrada, muito feliz. Falei, quer saber? Hoje eu vou pagar a conta, eu vou fazer dívida, não tô nem aí. Não, sério, sensação inexplicável, porque, pô, foi tipo, a primeira música que me gravaram foi o Belo e a Perla, pô. Nossa. Primeira música não, vai. Não. Eu não vou matar o meu amigo que acreditou em mim desde o início. Ele gravou minhas músicas, John Gaudi, tem música gravada minha. Mas assim, primeiro pagode que me gravaram foi o Belo e a Perla. Foi Entende ou Não. Que ótimo, hein? Começou ruim, mal, né? Comecei com o pé direito. Vamos cantar uma música sua, porque você compôs outras coisas também. Deixa a cereja do bolo pro final. Tá. Tem mais coisa que eu vi lá no Spotify. Pode escolher qualquer uma. Qualquer música. Vamos fazer meio alcoolizado? Em que tom que ela tá mesmo? Cara, essa música eu fiz com o Rosil também. Olha, deixa eu falar. Eu, Rosil e Rodrigo Oliveira. Existe a grande chance de eu errar ela também. Mas não tudo tem problema, bem. é sua, e ela tá tudo tocando certo. muito na FM Dia. Semana passada, ela foi a música mais tocada da FM Dia. É mesmo? Então ela já tá aí uns 3 meses tocando na FM Dia, tá ali no ranking das 6 mais tocadas. No mês passado, ela fechou como a 3ª mais tocada. Tipo assim, muito maneiro. Ela foi gravada pelo Luquinhas, é tipo uma das primeiras músicas. Ele já tinha uma música gravada, mas a primeira que ele começou a trabalhar foi essa. Então, é uma parada que o Rodrigo fala muito, tipo assim, não é desmerecendo, mas se um cantor grande grava a sua música e a música explode, a galera pode virar e falar assim, mas também, né? Na voz do Péricles, a doleta vai explodir. E aí você vai falar o quê? Mentira? Não, o compositor tem seu mérito? Lógico, mas a galera vai falar, Péricles gravou, vira ouro. E aí quando um cantor, ele começa a ser mais notado, ele começa a ter mais espaço por conta de uma música sua, existe uma diferença, sabe? Sim. Todas elas são importantes iguais, assim, tipo, eu amo ser gravada por cantores grandes, é tipo uma honra inacreditável. Mas, tipo, quando um cantor menor começa a acender com uma música sua, começa a tocar na rádio, nunca foi tocado na rádio, tipo, você começa a falar assim, caraca, minha música tá fazendo ele chegar em vários lugares. E essa se chama Meio Alcoolizado, e eu vou tentar lembrar ela. Pesquisei no Google como te esquecer e apareceu resposta não encontrada. Tô fazendo tudo pra não te querer, mas a saudade tá a milhão e nunca para. Eu até beijei outras bocas, tirei umas roupas, mas é que seu gosto e o seu cheiro tá em todo lugar. Bloqueei seu contato, mas quando eu bebo, saudade fica louca e faz eu te desbloquear. Olha eu de novo, mandando textão pra ver se eu amoleço o seu coração. Me desculpa o áudio meio alcoolizado, mas tô com eu te amo engasgado. Olha eu de novo, mandando textão pra ver se eu amoleço o seu coração. Me desculpa o áudio meio alcoolizado, mas tô com eu te amo engasgado. Te amo, mesmo sabendo que eu não tô mais nos seus planos. Te amo, mesmo sabendo que eu não tô mais nos seus planos.
Gente, Jonathan Dias no violão. Respeita o homem, tá? Que eu tô ruim de violão. Fala o seu arroba, por favor, meu amor. Jonathan Dias, tá? Com 2 A. Jonathan Dias, entendeu? O cara é o cara, entendeu? Se não tivesse ele, não ia ficar tão legal assim. Juro. Exatamente. Vamos falar do outro momento seu feliz, Vamos. que é do Dilcinho. Pô. Falando em Jonathan. Em Jonathan, não é vamos puxar o falando do Dilcinho. vamos falar de falando do Jonathan. Como é que foi esse momento pra você, né? Primeiro, né, tá com o Dilcinho, e depois, se eu não me engano, ele gravou uma música sua também, não foi isso? Gravou 2. Ai. Logo 2. Glória a Deus. Olha o carvão caindo aí, amigo Julião. Jesus te ouça, entendeu? Jesus te ouça. Cara, imagina, você tá... Isso aí já tinha passado um tempo. Não passou tanto tempo também. Tipo assim, eu considero que eu comecei a escrever sério há 2 anos atrás, com 19. Agora eu tô com 21. E aí, imagina você tá lá, dormindo. Aí você acorda, 9 horas da manhã. Tipo assim, numa terça-feira, aleatória. E ele tá assim, Dilcinho te mandou. Oi, tudo bem? No WhatsApp. Aí eu falei, tudo bom, gente, deve ser golpe. Isso aqui é golpe. Clique no link abaixo. Não é possível, tá ligado? Aí tava assim, oi, tudo bem? Aqui é o Dilcinho, como se ele tivesse que dizer, né, quem ele é. O Pedro me mandou seu contato, Pedro Felipe, maravilhoso, que fez a ponte, porque, né, a gente tem que honrar nossos amigos também, que bota a gente na boa. Sempre. Me colocou na boa. Ele falou, o Pedro me mandou seu contato, eu vou fazer um camping para um trabalho meu, vou gravar um DVD, e eu queria muito que você fosse. Você queria muito que eu fosse? Se você quiser, eu pago pra estar lá, tá ligado? Quanto é? Tipo assim, se você botar, clique no link abaixo, faça o pagamento, eu tô pagando, entendeu? Tipo assim. Aí ele, não, eu queria muito que você fosse no camping, vai ser do dia tal ao dia tal, em tal lugar, você pode? Eu falei, se eu não pudesse, eu iria poder de qualquer forma. Não, eu posso e tal. Eu lembro que, teve um maior suporte, teve tipo uma van pra buscar a gente, aí levou. Foi um camping de mais dias, né? Foram 4 dias, a gente ficou dormindo lá. E isso é bem legal, porque fica mais imersivo, assim, né? Tipo, a galera tinha a opção de voltar. Eu lembro que a van ficava voltando, indo. Mas eu falei, eu vou dormir aqui, já tô aqui, entendeu? Comida de graça, cama de graça. Eu vou dormir aqui. Que lazer. E que comida. Mano, e que comida, caraca. Aí, enfim, foram só compositores que eu sou fã. Só compositores bravos, assim. Rafa Torres, Rafa Lucas, Pedro Felipe, Pedro Mendes, Gabrielzinho. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, senão vou esquecer de alguém, é melhor não falar. Mas, assim, só compositor que eu escuto as músicas, compositor do Luan Santana, compositor que já botou não sei quanto sucesso no próprio Dilcinho, o outro no Ferrugem, o outro não sei o quê, a outra na Glória Groove, na Ludmilla. E eu, tipo assim, tudo bom, gente? Eu gravei uma música minha já, tá ligado? Eu tava assim. E eu lembro que a Lari tava lá. A Lari é outra compositora, né, que eu me inspiro muito, porque é uma outra mulher e é difícil você ver, assim. Sim, agora difícil. Tá aumentando, glória a Deus, Pai, tá aumentando as mulheres no meio. Mas, assim, já é difícil ver mulher cantando pagode. Agora, compondo pagode, cara, é tipo assim, eu e uma roda de homem, sempre. Sim. Ou então, eu e uma roda de homem e a Lari. E é mais difícil ver. E aí eu lembro que eu já conheci o trabalho dela, já falava com ela no Instagram, mas a gente não se conhecia pessoalmente. Aí eu lembro que assim que eu cheguei, eu fiquei tipo, cara, como é que vai ser, né? Porque assim, é um fato, existe muita rivalidade entre as mulheres. Muita. É mesmo? Cara, existe, no geral, assim, a gente foi criada pra pensar desse jeito. Você é oponente dela, entendeu? Então, se o bofinho lá que você namora te traiu com ela que é a piranha, né? O bofinho tá errado, não. É isso, sempre. Então, tipo assim, existe essa rivalidade na nossa cabeça. Então, eu lembro que eu fiquei tipo assim, caraca, sempre sou só eu de mulher. E sempre é só ela de mulher. Como é que vai ser Você tá a gente chegando, num camping juntas? Tipo, eu tô chegando agora, né? Ela já é braba. E aí eu lembro que eu cheguei, ela, oi, nossa, que bom que você veio. Tipo assim, ela me abraçou muito. Ela, nossa, a gente vai dividir quarto, tô tão feliz que eu sempre fico no quarto sozinha, não sei o quê. Porque normalmente a galera forma duplinhas, assim, nos quartos de camping. E aí, como eu sou mulher e ela é mulher, nunca botam a gente com nenhum cara. Sim. Então a gente fica num quarto sozinho, normalmente. Ela, a gente vai dividir quarto, bom quando a gente vai ficar sozinha, não sei o quê. Eu fiquei tipo, cara, que maneira ela, tá ligado? Tipo, ela me recebeu muito bem, ela me abraçou muito, sabe? E aí a gente chegou a fazer várias músicas juntas lá.
E eu lembro que Tortura, que foi a música que ele gravou, que ele tá trabalhando agora, foi a primeira música do Camping. Tipo, a primeira música que a gente fez, o primeiro grupo, que foi eu, Pedro e Gabrielzinho. O primeiro grupo, nós fomos os primeiros a acabar. Chegamos pra gravar a guia com o Jonathan. Fomos os primeiros a gravar a guia. Cara, eu nem lembrava mais dessa música, foi a primeira. Foi tanta música, tipo, só eu fiz 17 músicas. Caramba! Só eu. O outro lá, o doido, maluco, porque isso pra mim já é loucura, gente. O Marcolino fez 11 músicas em um dia de camping. Caramba, é uma máquina, então, né? tipo assim, Tortura era a primeira música, sabe? Cara, a galera falou que ele bateu de cara, assim, com a música, que ele adorou. E Audácia foi uma música que foi feita, acho que no terceiro dia de camping. Ele gravou essas 2 músicas no audiovisual. Tipo assim, só de estar ali, naquele lugar, era uma experiência. eu já tava né? grata, entendeu? Eu falei, olha, eu já tô aqui, eu tô comendo de graça, eu tô compondo com meus amigos, eu tô conhecendo gente nova. Joga pro universo, não precisa gravar nada, já tá ótimo, já ganhei, entendeu? Agora gravar uma música, agora gravar 2, trabalhar uma, tipo assim, foi muito especial, assim, de verdade. Tipo, inacreditável, era inacreditável pra mim. E aí aconteceu. Aconteceu e é muito recente. Vira e mexe, eu não acredito ainda, entendeu? Consegue dar uma palhinha pra gente dela, de uma das 2? Vou cantar Tortura. Pode ser? Gente, pra quem não sabe, Jonathan, ele toca violão com o Dilcinho. E ele tá tocando uma música do Dilcinho aqui comigo. Então, por favor, vamos respeitar ele, tá? Vez por outra eu lembro, choro, sempre volto aqui. Vez por outra eu penso se ainda penso em mim. Eu prefiro acreditar que sim, já que você nunca disse não. Pra você tá confortável assim, pra mim não. Posta logo a foto, curtindo o pagode, ou manda um sinal num trecho do Pichote. Eu tô no escuro, o que tá acontecendo? Que eu não tô vendo e tô sofrendo. Posta logo a foto, curtindo o pagode, ou manda um sinal num trecho do Pichote. Eu tô no escuro, o que tá acontecendo? Que eu não tô vendo e tô sofrendo. Seu silêncio pra mim é tortura. Viver no off nunca foi a sua. Se tem saudade, por que não procura? Se superou, por que não tá na rua? O seu silêncio pra mim é tortura. Viver no off nunca foi a sua. Se tem saudade, por que não procura? Se superou, por que não tá na rua? Vez por outra eu lembro, choro, sempre volto aqui. Amigo, tu é brabo mesmo, viu? Que dupla! Não, ele é bom, mano. Ele é bom. Vocês são muito bons, na verdade. Obrigada. Tá sendo humilde, vocês são muito bons. Vamos falar de um outro momento, seu rolê aleatório, que você foi pra um pagodinho, curtiu um pagodinho e acabou cantando com Léo Santana, gente. Mano. E aí? Mano, tipo assim... Juro por Deus, se eu contar essas coisas na minha vida, elas não são planejadas. Eu sou muito do planejamento. Eu sento, eu falo, ó, 10:01 eu vou acordar. 10:07 eu vou tomar café preto. 10:12 é pão com ovo. Eu faço o planejamento. Agora, vê se a vida segue o planejamento. Vê se eu acordo 10:01. Vê se... Eu tento muito, entendeu? Seguir meu planejamento. Eu tento ter disciplina, mas assim... Não vai, não flui. Tipo assim, hoje pra eu chegar aqui pararam o pedágio. Simplesmente pararam o pedágio. Eu falei, pronto, já não vou chegar no horário que eu planejei, já não vai ser a coisa que eu queria, não sei o que, sei lá. Mas, cara, as coisas vão acontecendo de um jeito que você fica tipo, mano, se eu tivesse combinado, não dava certo. Eu fui curtir um pagodinho. Logo depois... Não, olha isso. Eu postei uma música no Instagram. Uma música que eu escrevi com uns amigos meus, chamada A Gente Combina. E aí, o diretor do Léo, tava fazendo direção musical do pagodinho, é um amigo meu, que é o Testa. Ele me chamou e falou assim, guarda essa música, Léo vai gravar essa música.
Eu falei, oi, tudo bom? Que isso? Ele, não, o Léo vai gravar essa música, guarda essa música. Falei, tá bom. Então tá bom. Tá bom, aí ficamos lá, vai gravar quando? Ele tá fazendo vários pagodinhos em vários estados, assim, vai gravar quando, vai gravar quando, vai gravar em qual lugar, não sei o quê. Vai gravar no Pagodinho de São Paulo, mas primeiro vai ter o do Rio. Se você quiser ir no do Rio, eu arrumo um ingresso pra você, porque o de São Paulo é só depois. Falei, não, eu quero, né? Pô, de graça? Eu quero. Lá. Não? Ué, já tá ali, pô, ouvi um Léo Santana, por que não? Aí fui. Me arrumei, fui. Eu lembro que o evento começava tarde e até a noite. Eu cheguei já à noite, assim, encontrei meus amigos. Tá bom. Rolando pagodinho. Acabou. Gente, obrigada, valeu, não sei o quê. Acabou. Agora vamos fazer o after. O after é em cima do palco. Porque tem os cantores que fazem um evento, depois rola um after nos sim. bastidores, um after no camarim, um after na casa de alguém, um after, uma coisa depois, menor, só pra parente, pra amigo. Não, um after em cima do palco. Falei, tá bom. Ele pegou, montou umas mesas, assim, como se fosse uma roda de samba, sabe? Só que em cima do palco. Ninguém foi embora. Tipo assim, não era after, entendeu? Todo mundo ficou lá. E aí, ninguém foi embora. Daqui a pouco, a Lauren Prota, a mulher dele, né? A filha, a mãe, sobrinho, primo, irmão. 10 pessoas no palco. 15 pessoas no palco. Daqui a pouco, falei, aquele ali é o Ian. E a Marvila? Caraca! Daqui a pouco os cantores, daqui a pouco tinha 40 pessoas no palco. E eu falei, meu Deus, eu preciso subir lá. Eu preciso subir lá. Como? Por quê? Por qual razão? Não me pergunte, mas eu queria subir lá. Pô, tava todo mundo que eu conhecia lá em cima, a galera dando palhinha. Eu falei, mano, eu preciso estar lá, eu preciso chegar lá, eu preciso dar uma palhinha, eu preciso fazer alguma coisa. E, pô, o Testa tocando, né? Não ia falar, amigo, tenta dar um jeito. Porra, ele não tava nem com o celular. Falei, meu Deus, eu não conheço ninguém aqui. Aí, aquela coisa de maluco, né? Sai andando e entra. Óbvio que não deu certo. Eu, cara, minha querida, cadê sua pulseira? Eu, pulseira? Tem que ter pulseira? Nossa, eu não sabia disso. Aí não deu certo. E detalhe, eu ainda tava com 2 amigos. Você querer entrar é uma coisa. Você tem que entrar e levar com você, né? Você vai largar teus amigos? Não. Falei, amigos, a gente vai conseguir. Daqui a pouco, sei o que, passou uma pessoa ali. Mano, eu lembro que passou a Carol, que trabalha no Century. A Carol Dutra, que ela faz filmagem maravilhosa. Aí ela, Ayla! Aí eu, Carol, é você, Carol. E ela não tava na produção, ela tava curtindo o evento. Aí ela, não, eu vou entrar ali. Eu falei, Carol, então, vamos lá. Me ajuda. Eu preciso subir naquele palco. E eu tenho 2 amigos comigo, eles têm que entrar junto. Ela, pô, mas tem que levar os seus amigos. Aí ela é mais difícil e tal. Eu falei, pois é, tem que levar eles. Dá um jeito aí, Carol, me ajuda, não sei o que. Ela, não, eu vou lá dentro e eu vou voltar pra te buscar. Daqui a pouco ela vai. Nunca mais ela voltou. Eu falei, meu Deus, ela abandonou a gente, ela não vai voltar, ela não vai voltar, ela não vai voltar. Daqui a pouco ela, tô indo aí. Nisso que ela voltou, ela segurou assim na nossa mão, ó. Pode liberar eles. Eu falei, nossa! Aí entramos, nós 3. Daqui a pouco, caraca, conseguimos. Gente, juro, fiquei uma cota ali na frente. Falei, eu não preciso fazer isso, eu vou embora pra minha casa, entendeu? Tentei e não deu. Mas não, entramos. Nisso que entramos, tem que subir no palco. Tinha outro segurança pra subir no palco. Na hora que eu falei, maravilhosa, chegamos. Vamos subir no palco. Na hora de subir o palco, segurança, O palco tá lotado já, não entra mais ninguém. Eu falei, moço, eu vou cantar com o Léo. Aí ele, quem é você que eu não te conheço? Tipo assim, o cara era segurança pessoal do Léo Santana. Caramba! Ele era tipo assim, ele conhece a prima, ele conhece a família, ele sabe quem são as pessoas, né? Eu, moço, eu vou cantar com o Léo. Ele, mas eu não te conheço. Mas eu vou cantar com ele. Tipo assim, nem o Léo Santana sabia, mas eu ia cantar com ele. Não, eu vou cantar com ele, moço, eu preciso estar lá. Ele, não, daqui a pouco a Carol, ela vai cantar com ele, pode liberar ela. Subi, daqui a pouco ele travando meus amigos. Moço, pelo amor de Deus, moço, libera meus amigos. Aí ele liberou. Subimos. Nisso que subimos, eu falei, meu Deus, agora temos que pegar o microfone. Segunda missão, né? Porque 500 cantores. Sim. Todo mundo querendo cantar. 2 microfones, um com o Léo, o outro com Girando. o mundo, né? Daqui a pouco eu subo no palco. Obrigada, Rio Centro. Esse foi o Pagodinho. Acabou. Falei, não é possível, gente, que eu me melei nesse nível pra chegar aqui em cima. O negócio tinha acabado, cara. Acabou. Obrigada, apagou a luz do palco. Eu falei, meu Deus. Daqui a pouco,
O Rio Centro deu mais 30 minutos pra gente. Falei, meu Deus, é Deus. É Deus. Vamos continuar o pagode. Mano, eu só sei que minha amiga falou assim, ó. Vai lá pra frente. Me empurrou. E aí eu fiquei assim, ó. Sabe aquele momento que você fala assim, pô, podia ter ficado lá embaixo. Sabe? Que começa a dar um gelo assim na barriga e você fica, meu Deus, é muita gente importante. O Léo Santana daquele tamanho do meu lado. E gente, muita gente ali no Rio Centro. E eu lá no meio, mó luz na cara assim. Daqui a pouco, toma um microfone. Um microfone comigo, um microfone com a Marvila. Uma do lado da outra. A Marvila canta nos tons dela, né? Ela canta nos tons bem graves. Ela tem assim, ela alcança. Sim. Então ela alcança o grave e ela alcança o agudo numa maestria. Eu não sou tão, entendeu? Aí ela pegou. Eu aposto um beijo. Grave. Daqui a pouco, olhou pra mim, tipo assim, vai, mano, arrasa, seu momento. Aí eu aposto um beijo. E meu Deus, tá? Tipo assim, eu não tava me escutando. O tom tava muito grave pra mim. Uma barulheira, não tava ouvindo nada. Tava voltando o retorno no outro tempo, porque é comprido o lugar, né? Olha, eu só sei que depois eu cantei mais umas 3 ou 4 músicas, puxei no meu tom. Que ótimo. E rolou, sabe? Abertura. Rolou assim, cantei no meu tom. Não vou falar que foi maravilhoso, porque eu não tava escutando. Mas rolou. Eu cantei 2 outras músicas do meu tom, 3 músicas do meu tom. Daqui a pouco eu acordo no outro dia. Ai, eu vou sentar no pagodeiro. Falei, meu Deus. Arrasei, né? Sim. Arrasei, tipo assim. Fiz alguma coisa muito maneira e o cara me postou. Óbvio que não. Daqui a pouco eu vou entrar 500 marcações. Tipo assim, cara, a publicação dele deu 1000 comentários, assim, muito rápido. Me marcando, a galera me marcando. Aí eu entrei, qual que era a música? Eu aposto um beijo. No tom que não era o meu tom, sem eu escutar. Ele simplesmente pegou e falou assim, vamos isolar as novas vozes do pagode. Tirou tudo, isolou a minha voz. Tirou a banda, isolou assim, naquele programa lá, né? Que isola maravilhosamente bem, pra não falar o contrário. E vazando, a galera falando em cima, enfim. Ruim. Não vou falar que eu tava cantando bem, não. Justificável, né? Não vou falar também que é justificável. Mas assim, aconteceu. Sim, tava lá. Tava bom? Não tava bom, entendeu? Tava ruim. Era pra ser. Tava ruim. Mas eu vou falar que não acontece? Eu não vou falar que não acontece, entendeu? Acontece, pô. Aí daqui a pouco o povo criticando o Léo Santana. Eu falei, gente, se até o Léo Santana tá sendo criticado, eu sou o de menos. Eu entrei nos comentários, aí tinha uma galera falando, ah, nossa, essa geração tá perdida, aquelas coisas, né? Mas os meus amigos, BG, Rosil, cara, Guga, pô, uma galera assim, me marcando, tipo assim, vocês têm que entrar no Instagram dela, vocês têm que conferir o trabalho dela, ela canta muito, isso foi um momento, não sei o quê, não se deixem levar com esse vídeo, aproveita a mídia desse vídeo, vai entrar no Instagram dela, porque ele nem me marcou, né? Falei, pô, nem pra me dar esse palco, cara. A galera me marcando, meus amigos me defendendo muito, acabou. E virou, tipo, um marketing positivo, sabe? Sim. Legal. Eu acho que, tipo assim, nenhum marketing é 100% negativo. Sim. Todo marketing é marketing. Nesse caso, não foi um marketing proposital. Não foi uma coisa que eu paguei pra ele postar. Tipo, foi uma coisa que ele postou. Porque ele viu uma oportunidade ali de fazer um conteúdo. Sim. E o que era pra ser ruim, acabou que se tornou um marketing positivo. O que eu fiz? No mesmo dia, no dia seguinte, eu acho, eu peguei um vídeo que eu já tinha cantando o nosso primeiro beijo. E postei. Era eu, voz e piano, cantando o nosso primeiro beijo. E postei e falei assim, essa eu tô treinando em casa, sempre em busca de melhorar. Em nome de Jesus. Postei, o vídeo viralizou também. Aí a galera, aí, cadê o pagodeiro repostando agora? Não sei o quê, não sei o que lá. E a galera comentando, tipo assim, pô, vim pelo Instagram do pagodeiro, você canta muito bem. Falei, ah, mano, quer saber? Foi maravilhoso. E eu assim, ó, gente, Nike Sortinho vai sair daqui a pouco. Também, né? Aproveitar o hype, né? Claro. Sim, claro. Então, assim, foi uma coisa que foi muito em cima da hora. Eu tava muito nervosa, não foi planejado, não foi uma participação confirmada. O Léo Santana nem sabia da minha cara, entendeu? Cheguei lá, tinha vários cantores, eu fui na onda de uma música que não tava no meu tom, não tava me escutando, não saiu o resultado legal. Sim. As outras músicas que eu puxei no meu tom, elas estavam melhores. Não sei como é que elas ficaram, se elas ficaram boas. Aí ainda teve a parada de isolar a minha voz. Então, assim, tava ruim, tá ligado? Não tava bom. Mas foi um momento e acho que a gente tem que saber aproveitar esses hypes, sabe? Porque é um hype.
Cantar mal não é um hype, mas assim, o seu nome tá sendo falado, é um hype. Como é que você vai usar isso? Sim. Ai, gente, pagodeiro, desgraçado. Pô, não, tá ligado? O cara tá fazendo o conteúdo dele. conteúdo Depois ele ainda dele, me mandou mensagem falando, pô, não fica chateada com as críticas, aproveita esse momento, bota o teu nome aí. Tipo, ele foi maneiro, sabe? A galera me defendeu, foi um marketing muito bom. Tipo, a galera de dentro da música me defendeu muito, assim. Legal. Meus amigos me defenderam. Textos e textos, assim, com o meu nome lá, me marcando. E eu divulguei minha música. Falei, minha música vai sair daqui a um mês, galera. Ó, já faz pré-save. E foi isso, sabe? Foi uma loucura que foi boa no final. Agora, vamos falar do outro momento seu. Um momento mais tranquilo, que foi gravado com o nosso padrinho Carlos Caetano. Né? Você gravou uma música que, pô, é super conhecida dele, mas você gravou a sua versão em inglês junto com ele. Como é que foi isso pra você? Cara, eu conheci o Caetano de um jeito muito despretensioso. Eu lembro que eu tava no Century pra fazer alguma coisa. E ele resolveu passar lá, tipo, numa segunda-feira, assim. 0 dia de você fazer alguma coisa no ensaiar, estúdio, gravar. tipo, segunda, sabe? Folga do cantor. Uhum. Ele foi lá só pra falar com o Gabriel. Ah, tava passando aqui perto, vim dar um beijo no Gabriel. O Gabriel Vasconcelos, né, lá do Century. Daqui a pouco o Gabriel, pô, esse é a Ayla, esse é o Caetano, você conhece ele? Eu não conhecia ele. Não conhecia Eu ele? conhecia ele. Me pergunta por quê, como? Pois é. Eu acho que rola um pouco dessa... O compositor não tem o mesmo palco, Sim, né? sim. Então, assim, eu conhecia as músicas dele. Eu só não sabia que era dele. Sim. Então ele falou, você não conhece o Caetano? Não. Você não conhece? Deixa acontecer. Eu falei, ué, conheço. Então você conhece o Caetano? Eu falei, meu Deus, isso tem alguma assim. Muita música dele que eu conhecia. E aí ele, pô, me tratou mó bem. Aí eu lembro que o Gabriel falou assim, ela compõe também. Eu falei, pô, peraí. Como é que você vai falar que eu componho pro cara que escreveu Deixa Acontecer? Ele, não, ela compõe. Ele, sério, canta alguma coisa sua. E eu cantei. Na época nem tinha isso de música do Belo, da Perla, não tinha nada. E aí... ele me adorou, tipo assim, me adorou, me Carlos tirou pra Caetano Cristo no muito... sentido bom, assim, olhou e falou Ele é assim, muito cara, família. me adorou, me abraçou. Eu lembro que ele falou, você conhece o Tibi, que é um outro compositor, um outro cantor, que tava fazendo uns saraus, assim, toda terça-feira. Pô, ele é jovem, assim, tipo você e tal, pô, vocês têm que se conhecer. Ele, tipo, simplesmente no dia seguinte, me buscou na minha casa, falou, vou te levar lá, pra você Legal. conhecer o Tibi e tal, e aí eu fui, cara. Tipo, eu nem conhecia ele direito, mas eu fui. Eu falei, eu confiei no Gabriel também, sabe? Cara, eu lembro que, pô, ele... tipo assim, ele meio que virou como um pai, sabe? Eu não sei explicar, tipo, ele tem uma luz mesmo, né? Ele é quase que uma entidade, sabe? Sim, com certeza. Cara, ele é iluminado, diferente. E aí, é isso. E aí ele me levou lá, eu conheci o Tibi, ele me botou pra cantar. E aí eu lembro que passou um tempão, a gente ficou sem se ver. E aí ele falou, pô, eu queria te convidar pra gravar uma música comigo. E eu falei, ué, eu? Tipo assim, como assim, né? Ele, não, grava uma música comigo. Eu falei, lógico. Que música? Deixa Acontecer. Eu falei, meu filho, como assim é essa música? Então, mas eu tive uma ideia aqui, eu tava pensando, por que você não canta ela em inglês? Legal. Aí eu falei... ué, não entendi. Ele, canta inglês, você não canta inglês? Você não fala inglês? Você consegue traduzir, não? Consigo. Aí eu traduzi lá a música, a gente gravou. Tipo assim, eu falei, cara, se o dono da obra tá falando, quem sou eu, né? Sim. Tipo assim, se eu tivesse com essa loucura na minha cabeça sozinha, talvez eu não botasse muito pra frente. Mas ele tava, tipo assim, vai ficar legal. E eu amei o resultado, tipo, amei o resultado. Bom. O fato da pessoa ser experiente, estar consolidada, ela não precisa de você pra nada. Ela não precisa dar voz pra galera jovem. Ele sabe fazer as coisas. Sim. Só que essas pessoas experientes, assim como o Rosio, assim como o Caetano, são pessoas mais consagradas. Quando elas se abrem pro novo, eu sinto que são a força de um jeito. Sim. Porque assim, eles buscam a novidade, um frescor, um papo diferente, uma parada mais atual. Então, o cara que se
propõe a estar aberto ao novo, a deixar o novo tentar também, Uhum. e o novo que se propõe a ter a humildade de entender que aquele cara sabe do que ele tá fazendo, que ele é experiente, Uhum. que ele tem o que você não tem, e você tem o que ele não tem. Sim. Você junta e dá tipo um match. Dá um match legal. Dá um match incrível. Por isso que eu tenho tantas músicas que eu gosto com o Rosil, sabe? O Uhum. Rosil é uma pessoa que eu vejo mais, assim. E o Caetano, tipo, ele teve essa sagacidade. Porque eu acho que isso é uma baita de uma sacada, Sim, entendeu? com certeza, pô. Porque ele não precisaria fazer isso, sabe? Renovou a música dele Ele não com uma pessoa precisaria fazer nova isso. também. Então, ele trouxe essas ideias. Foram todas ideias dele. Eu só peguei e executei. Eu falei, cara, você é gênio mesmo, entendeu? Enfim. Canta um pouquinho, pô, dela em inglês, né? É difícil. Ela é tão original. Vou começar em português. Tá bom, você que sabe. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa, just let it take place naturally. I don't wanna see you cry, and just let the love find you and me. Our affair is for eternity. You already said that you want me for your life eternity. When you were far from me, you go crazy for me. Sim, que a razão do seu viver sou eu. Tá tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. É que eu tenho muito medo de me apaixonar. That movie have already passed from my life. You're supporting me to overcome. I don't wanna be a bad thing in your life. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Eu não quero encontrar gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa, just let it take place naturally. I don't wanna see you cry, and just let the love find you and me. Our affair is for eternity. Nosso caso vai eternizar. Cara, quando a gente canta Que dupla, essa música, eu canto em inglês e ele canta em português. Então, assim, eu fiquei assim, que horas eu vou cantar em português? Que horas eu vou cantar em inglês? Que essa parte agora é qual mesmo? Aí, minha filha, eu embolo Lé com Cré, o Cré com Lé, entendeu? Ele só fala, só vai. Faz aí. E toda vez que a gente canta, a gente faz de um jeito aleatório. Então, assim, às vezes ele começa com um refrão em português, aí eu vou do início em inglês, aí o B ele faz em português, aí eu faço depois o refrão em inglês, aí outra vez eu começo o refrão em inglês, depois ele vai dizer o quê. Então é tipo assim, tu sabe que parte que tá agora, né? Vai! Então, meu filho, quando tu vai cantar os dois juntos, vai tomando, vai tomando. Bom, eu acho que já tá na hora, né, amigo Júlio? Opa! Bom, Vai vamos botando lá. limite, tá? Porque se deixar, eu Não, falo mas nem é até sobre isso. nunca mais. É nem sobre isso, é sobre outro assunto. Apesar de você dizer que não lembra das suas composições, para alguns compositores, eles dizem que a música que eles fazem é como se fosse um filho. Total. Qual é o seu filho mais bonito? Pô, que loucura! Que loucura! Tipo assim, essa parada de eu não lembrar das composições é muito mais sobre eu saber que já se criou, sabe? Um momento criativo já aconteceu. Então, quando chegar o momento de replicar isso, sabe? Tipo, cantar de novo, vai ter todo
Vai ter todo um cuidado, porque você falou, cara, é como um filho. Uhum. É como um filho mesmo. Não é só porque, pô, eu tô fazendo em várias quantidades, isso não quer dizer nada, sabe? Eu nem entro nessa pira de quantidade muito. Eu faço pelo exercício de fazer, sabe? Uhum. Eu acho que se a gente ficar esperando a inspiração chegar, Sim. já era, mano. Já era. Tipo assim, você não tem que esperar vontade e motivação pra você ir pra academia. Você tem que ir todo dia. Aqui. Uma hora ou outra você vai fazer, tipo, um supino incrível, entendeu? Mas, tipo assim, não dá pra você esperar a inspiração pra você fazer uma música. Se você quiser trabalhar com isso, você tem que exercitar. Então eu faço todos os dias. E por isso, minha filha, esquece. Você esquece. Mas são como filhos. Você usou a palavra certa. São como filhos. Tipo, ver uma música gravada... Pô, eu lembro que no início eu tinha até um pouco de ciúme, sabe? Tipo assim, ai... Alguém vai gravar minha música, sabe? Tipo assim, depois eu desapeguei e falei, tipo, mano, música é isso. Filho é pro mundo, entendeu? Sim. Música é pro mundo. Música no celular, filho. Eu tenho um monte de música no meu celular que ninguém conhece. E aí? Tem que ir pro mundo. Agora, filho mais bonito não dá, entendeu? Tipo assim, o que eu posso te falar é... As músicas que eu faço pra mim, pra eu cantar, pra eu interpretar, além de compor, eu também interpretar, são músicas que eu olho pra ela de uma forma diferente. São músicas que eu tenho identificação própria. Tipo, tem várias músicas que eu tenho identificação própria e que eu não gravei. Outro artista gravou. Tipo assim, sei lá, meio alcoolizado, sabe? É uma música que você pode se identificar. Mas assim, é uma música que eu olho e falo assim, esse é o discurso que eu quero colocar no mundo. É isso que eu quero defender, é isso que eu quero falar, é isso que eu quero que as pessoas escutem eu falando, é isso que eu quero despertar na pessoa, essa sensação aqui. Então, quando eu vou fazer uma música pra mim, é muito mais difícil, por exemplo, do que fazer a música tentando falar como fulano, tentando pensar como fulano. Quando é pra você, é tudo... A crítica muda... Nunca tá bom, e fica, ai, mas será que é isso? Não Mas sei o quê. não tem aquela que você fala, pô, essa Então. aqui... Olha aí. Essa aqui... A música que eu tô trabalhando agora é uma música que tá me abrindo muitas portas. Então, assim, a composição, ela me abriu e me abre ainda muitas portas pro meu lado intérprete. Eu sinto que eu ainda sou muito nova e eu tô ainda começando, sabe? Sim. Eu tô engatinhando nas duas coisas. Mas eu sinto que quando uma coisa começa a caminhar mais rápido, vai puxando a outra. Sim. Então a composição é uma parada que tá desenvolvendo legal, assim, tá começando a acontecer algumas coisas legais, tá muito no início, mas tá acontecendo algumas coisas. E aí começou a puxar o lado artístico. Então, Nike Shortinho, que é a minha música de trabalho... É a cereja no bolo. Meu filho, tipo assim, eu xodó, porque é o único pagode que eu gravei até então. É muito recente, assim, eu lançando meus pagodes, é uma coisa muito recente. Eu já tenho meus próximos lançamentos na cabeça, mas Nike Shortinho é a música que eu resolvi pegar e falar assim, ó, vou começar por aqui. Legal. Sabe? Então eu acho que tem um lugar especial. A gente regravou essa música com a Marvila, Marvila e Mandalim. E eu lembro que eu fiquei tipo assim, cara, eu quero tanto ser gravada pela Marvila, vai ser tão incrível. Mas caraca, minha filha também, será que? Ai, não sei o quê. Eu fiquei nessa e eu falei, cara, deixa de ser maluca, cara, vamos. E aí quando ela falou, não, mas eu quero gravar com você, você vai participar. Legal. Aí eu falei, minha filha, então já estamos certas, já, sabe? Enfim, essa música foi regravada, ainda não saiu a versão com a Marvila. Mas a minha versão já saiu. Inclusive, nós estamos preparando um visualizer. Que vai sair, aí. Eu acho que assim, nas próximas semanas, dia 15, um visualizer, um clipe de Nike Shortinho, porque ainda não tem. Ah, não? Não, ainda não tem. Tem o áudio lá e ainda não tem visualizer. Então, diria que essa... Você que acompanha ela já sabe, já tá aqui primeira mão. Primeira mão. Visualizer de Nike Shortinho vai acontecer. Em nome de Jesus. Vamos cantar Nike Shortinho no final, deixar essa cereja do bolo? É isso, vai fazer esse suspense. Esse suspense. Mas vamos para o segundo suspense. Eu acho que essa aqui ela responde. Eu acho que essa aqui ela responde. Vai rolar, não? Não, acho que ela responde. Ela. Ai, fiquei com medo, gente. Você tem algumas músicas, né? E muitos parceiros. Já vi que... Não sofre, não. Fala. Quem são os parceiros mais chegados? Pô, eu sabia!
Mano, olha, eu sabia. Cara, não faz isso comigo, cara. Não faz isso comigo. Contigo pô. mesmo, contigo Cara, mesmo. eu acho que, tipo assim, Não esquecem, aquele. todos os meus parceiros são... Calma, eu amo todos. Não, todos os meus parceiros são, pô, muito parceiros. Ah, Tem uns que eu conheço há mais tempo, tem uns que eu conheço há menos tempo, que eu acho que não implica em intimidade, esse Sim. negócio de tempo. Tem uns que eu faço mais vezes, tem muito de momento também. Tipo, eu tô no momento que eu tô compondo muito com o César, que é um parceiro meu. Tipo assim, eu não aguento mais olhar pra cara dele, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui agora, eu vou compor com ele, sabe? Tipo, óbvio, no bom sentido, eu amo o César, por exemplo. O Luiz é outro, nossa, nós três estamos fazendo muita coisa. Ainda não saiu nada de nós três na rua. Mas eu sinto que quando sair, vai sair várias, porque a gente tá fazendo com frequência, sabe? Eu tô fazendo muito com o Luiz Forte, com o César. Mas eu, cara, tive um momento muito bom de fazer com o Rosil, com o John. O John Glória, que é filho do Rosil. Eu tive um momento também de fazer muito com o Rosil, com o Rodrigo Oliveira. Tava dando muita liga, inclusive, meio alcoolizada. Eu, o Rosil de Rodrigo Oliveira. Eu acho que é muito de momento, sabe? Tipo, a gente faz algumas composições fixas. Tipo, na semana. Tipo, toda sexta-feira eu tô indo fazer composição com o Ajax, que ele já faz uma parada mais trap, pop, que eu não componho só pagode, né? Então, toda sexta-feira a gente faz com a Ajax, com a Carolzinha, com o César, que, tá vendo? Ele tá em todas. Com o Nairo, que são uma galera já que compõe mais pro pop, funk, então a gente faz também. Agora, exemplo, me surgiu uma demanda de gospel. Que legal. Quem que eu chamei pra fazer? Rosil. Rosil e John. Tipo assim, na dúvida, vai neles, entendeu? Na dúvida. E eu amei, eu fiz um gospel na minha vida, vai sair mais. Mas assim, eu chamei eles, eu falei, amigos queridos, vai dar bom, vamos se juntar e vai dar bom. Eu, Rosil e John já fizemos um forró. Que legal. Eu, Rosil e John já fizemos MPB. Eu, Rosil e John já fizemos pagode, já fizemos... Tipo assim, a gente é um trio que dá bom. A gente fez Night Shortinho, eu, Rosil e John. Sim. A gente quase fez a música do Belo, o John dormiu. Ficou só eu e o Rosil. Mas assim, é um trio que a gente não se encontra sempre, mas a gente se encontra e dá muita liga. Tipo, a gente se encontra. A última vez quando a gente foi comprar esse gospel, por exemplo, foi a última vez que eu escrevi com eles. A gente se encontra, a gente janta. Aí eu vejo a filha do John, aí eu vejo a esposa do John. Tipo, é uma relação além, muito além, sabe? A maioria dos meus parceiros é uma relação pra vida, sabe? Eu chamo pros meus aniversários, eu vou no aniversário deles, aí pô, o John me chamou pro casamento dele, no cartório, sabe? Então, assim, é uma relação diferente, mas... Pô, muita gente, cara. Rafa Oliveira, tô compondo muito com ele agora. Rafa Lucas, eu tive um momento de compor muito com ele. Pedro Felipe, tipo, a música que entrou no Dilcinha com ele que me indicou pro camping. É impossível falar, tipo, impossível mesmo. Não tem como. Vamos facilitar, então. Hoje, os três mais chegados. Hoje. Na época de agora, a frequência maior... Nesse momento. Tá sendo eu, Luiz e César. Eu, Luiz Forte e César. O Luiz é uma pessoa que, tipo assim... Eu conheci ele ele tava fazendo faculdade de cinema. Caramba! E aí a amiga dele, que é a minha amiga, Bárbara, ela me chamou porque eles estavam fazendo um projeto de cinema sobre música. E aí tinha que chamar alguém pra cantar. Falei, vamos chamar, não sei o quê. O Luiz não me conhecia. Cheguei lá, fui cantar. Aí eu tava com meu violão, o outro, sem ser o que foi assaltado. E aí eu lembro que o Luiz falou assim, nossa, que violão bonito, posso tocar? Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, sabe tocar? Ele, mais ou menos e tal. Aí ele pegou o violão e começou a tocar, ele toca benzão, assim. E eu falei, cara, que maneiro. Aí ele começou a cantar, eu falei, ué, você veio cantar? Ele, não, eu faço curso. Eu faço curso de cinema. Eu falei, ué, você não veio cantar? Ele, não, eu faço curso, vim ficar pra ver por trás das câmeras e tal. E aí, a partir daí, a gente começou a marcar, de fazer coisa, de compor e, tipo... A gente foi evoluindo muito junto, sabe? A gente foi se apresentando gente, ele só fazia música dentro do quarto dele sozinho, a gente começou a fazer junto. E foi essa música, foi uma música com ele, inclusive, que entrou no Léo Santana, que é com o Péricles, inclusive. Só não saiu ainda, então. Ainda, calma. Vai acontecer, já foi gravada, mas ainda não saiu. E aí esse trio tem rolado bastante, a gente tem tentado fazer bastante. Apesar de cada um morar em uma ponta, porque tem isso também, né? Cada um mora em uma ponta do Rio. Mas a gente tem feito muito. Tem sido um grupo, assim, bem frequente. No momento, entendeu? De momento. Eu vou sair daqui, eu vou encontrar a César. Mas depois eu vou compor, acho que inclusive com o Luiz. Só que separados. Então,
Tá respondido esse ponto. No momento. Eu vi lá também, nas suas mídias sociais, você não é muito de falar sobre a sua mãe, sobre a sua bisa, né? Às vezes é difícil você, de repente, não estar nessa agenda tão corrida de show, mas estar nessa vida corrida de trabalho, de compor. E às vezes nem sempre dá para estar acompanhando a família ali para você. Para você, como é que é esse momento também de, às vezes, não conseguir estar tão presente, né, em algumas situações, algo, às vezes até mesmo corriqueiro de casa, dia de semana. Como é que tá sendo para você? Cara, eu acredito mesmo, assim, que tudo são escolhas, né? Então, assim, se você escolhe, você tem um objetivo, que é chegar em tal lugar, você vai ter que fazer algumas escolhas nesse caminho, para que você se aproxime desse objetivo. Sim. Então, se eu escolhi cantar, se eu escolhi que o meu discurso chegue nas pessoas, se eu quero, se eu tenho alguma coisa para falar pro mundo, se eu quero ser ouvida, se eu quero chegar em artistas grandes, se eu quero cantar em lugares grandes, se eu quero atingir o máximo de pessoas possível, eu tenho que fazer algumas escolhas. Então, é muito chato, mas às vezes você tem que falar, eu não posso, eu tenho composição, eu não posso, eu vou fazer uma participação, eu não posso, eu tenho ensaio, eu não posso. E aí, às vezes, isso parte do coração. São escolhas. E você também tem que equilibrar. Você não vai largar todos os âmbitos da sua vida para o trabalho. Porque não é saudável. Eu acho que pra gente compor, por exemplo, a gente precisa viver. Sim. A gente compõe o que a gente vive. A gente compõe o que a gente assiste, o que a gente vê. A gente vê um casal ali brigando na rua, já pode surgir alguma ideia. A gente vive alguma coisa com a nossa família, já pode surgir alguma ideia. Eu lembro, a minha mãe falou um dia desse, não sei o que, nem todo homem, né, mas sempre um homem, né, aquela frase lá, não sei o que, aí eu falei, maneiro, eu tava com um maior tempão conversando com a minha mãe, e aí isso virou uma música, sabe? Então, precisa desse equilíbrio, mas tem muitas coisas que a gente não consegue estar. Sim. E eu acho que essa é a pior parte, tipo, a gente não é onipresente, graças a Deus também, senão as coisas não iam ter a devida importância. Sim. Mas a gente perde muito, sabe? A gente perde, às vezes, o aniversário de um primo, às vezes a gente perde... Tipo, eu nunca vou perder o aniversário da minha bisa pra ir compor. É impossível. Minha bisa tem 91 anos. Que legal, hein? E canta pagode tomando cerveja até hoje, entendeu? Então, a família é uma base, sabe? Eu tento sempre estar em contato com a minha família. Eu sempre tento ver a minha avó. Porque a minha avó mora em Campo Grande, eu moro um pouquinho mais longe. Mas a minha avó mora sozinha. Eu falei, não é possível. Minha avó não sai de casa. Ela fica em casa lá, vendo TV e tal. Eu falo, não, cara, eu preciso ver minha avó, eu preciso estar com a minha avó, eu gosto tanto de estar com ela, sabe? Por que não fazer isso mais? Sim. Só depende da gente pegar e ir. Pegar e ir, cara. Só que a gente quer fazer cerimônia. Hoje não dá, porque... vai, fica 1 hora e volta, tá ligado? Fica lá. Mas eu já fui sábado, eu vou segunda, eu vou no outro sábado. Não, tá ligado? Vai sábado, vai domingo. Daí, tá ligado? Vai e dorme. Leva um filme, leva um negócio diferente pra fazer, sabe? Então eu sempre tento ficar com a minha avó. Eu moro com a minha mãe. E eu sempre tento conversar com ela, porque a minha mãe a gente conversa muito, minha melhor amiga, assim, me apoia demais. Legal. Eu não moro com meu pai, eu sempre tento ver ele também. Cara, eu sempre tento estar com a família. Minha bisa já mora bem mais longe, mas a gente sempre tenta... Porque, cara, cada um tem seus afazeres, entendeu? Você juntar a agenda de todo mundo... Mas não tem jeito. Todo Natal é na casa da minha bisa, toda Páscoa é na casa da minha bisa, todo Dia das Mães é na casa da minha bisa. O que mais? Ano Novo, cada um vai pra um lugar. Mas assim, tem coisas que não adianta. Minha bisa mora em Realengo, eu morava em Realengo também. Aí teve gente na família aí que acendeu, foi morar na Barra, não sei o quê. Tem um casarão, todo mundo vai pra casa da minha bisa em Realengo. No Natal é lá, entendeu? Na Páscoa é lá. E é isso, tipo, você tentar equilibrar. Mas você faz escolhas e você acaba perdendo muito, né? Viaja, aí fica fora. Aí, ele faz chamada de vídeo mais do que ver, né? Mas faz parte, cara. Faz parte. Viver do que acredita, é isso aí. Ayla, o que a Ayla de hoje pode falar para aquela Ayla que começou, que pediu o violão aos 5 anos e entrou na aula de música? O que você poderia falar para essa criança hoje? Gente, profundo. Cara, não sei, eu acho que eu falaria pra ela não desistir, sabe? Pra ela acreditar. Tipo, não era um sonho de criança viver da música, mas já tinha isso pulsando de querer fazer música, fazer arte. Então, sempre fiz aula de dança, aula de teatro, aula de canto, natação, não sei o quê, vários tipos de arte.
Mas, assim, sempre parece que é o caminho mais difícil, sabe? Uhum. Tipo, eu sempre fui muito esforçada no colégio, tirava boas notas, eu gostava de matemática. Então, eu falava, vou fazer engenharia. Tipo assim, vai dar tudo certo por engenharia. É mais convencional, sabe? Uhum. E, pô, é difícil pra caraca fazer engenharia. Sim. Mas existe um passo a passo um pouco mais pé no chão. Você vai estudar, Uhum. você vai entrar numa faculdade, você vai se formar, você vai tentar um estágio, depois você vai tentar trabalhar. Tipo, Por aí você vai. tem uma coisinha assim, sabe? Uma Uhum. cadeia de coisas que você pode fazer pra tentar chegar lá. Agora, e música? Então, tipo assim, eu falaria pra ela se jogar, sabe? Eu falaria que ela é capaz de fazer tudo que ela quiser, tudo que ela pensar, se ela realmente acreditar nisso, se ela realmente fizer as escolhas que ela acredita que sejam as certas, porque também não tem isso de escolha certa, Uhum. ela vai chegar. Então, acreditar nela, saber quem ela é, pra não ouvir ninguém falando coisa que ela não tem certeza e deixar ela mal. Ela tem que saber quem ela é, não deixar as pessoas abalarem ela por causa de besteira, acreditar no que ela quer, ir até o final e escutar a mãe dela. E escuta a tua mãe, que a tua mãe sabe das coisas. Cara, minha mãe me apoiou muito no início. Legal. Os meus pais me apoiaram, mas a Uhum. minha mãe, tipo, eu entrei numa faculdade, porque tinha que entrar numa faculdade. Uhum. E aí a minha mãe, tipo assim, cara, sai da faculdade, cara. O que você tá fazendo na faculdade? Tipo, cara, pra uma mãe falar isso, sabe? Uhum. Ela, pô, você tá perdendo tempo, você tá deixando de compor porque tem trabalho. Eu fazia faculdade à noite, e era no fundão, era longe, não sei o Caramba. quê. E aí ela, cara, para de gastar sua energia com isso. Tipo, você não vai fazer isso, sabe? Você vai fazer música, você tá se atrapalhando. Uhum. Acredita, tu quer ou não quer, tá ligado? Vai, cara, mergulha de cabeça, bora, assume o risco, entendeu? Legal. Então, cara, eu diria pra ela ouvir a mãe dela, acreditar nela e seguir sempre, sabe? Não para, porque às vezes a gente tá quase lá e a gente desanima. Uhum. Tipo, vai, mano, vai indo, uma hora vai dar bom, entendeu? Uma hora acontece. Uma hora vai dar certo, não é possível, cara. Se trabalha pra caraca, não é possível que não vai dar certo. Vai dar, cara, vai dar. Dá, sim, tem que ter fé, perseverança, não é fácil essa vida que a gente leva, mas a gente alcança, né, meu parceiro? Ó, vamos falar mais um pouquinho do seu futuro. O que você pode falar aí que vem, que você pode dizer, né? Coisas que você pode falar hoje, que tá vindo aí, que vai acontecer em breve. Olha... Ela dramática. Cara, tipo assim, eu lancei Nike Shortinho. Uhum. Foi o meu primeiro single de pagode. Agora vai sair o clipe de Nike Shortinho. Já falei aqui pra vocês. O primeiro lugar que eu tô falando é aqui. Vai sair Nike Shortinho, clipe visualize. Exclusividade. Depois disso, nós estamos com um projetinho, um projeto maravilhoso. Eu e meus grandes parceiros, Jonathan, Michel Fujiwara, só gente fraca comigo, tá ligado? Exatamente. Uma galera que acredita, uma galera boa, uma galera que trabalha, que tá me ajudando a seguir, assim, os próximos passos. E a gente tá projetando um projeto audiovisual de Legal. covers, com algumas composições autorais, uma parada mais intimista. Uhum. A gente não quer fazer nada megalomaníaco, a gente Uhum. quer fazer uma parada intimista pra galera conhecer, pra galera escutar em Legal. casa, pra galera ouvir minhas músicas autorais, pra galera ouvir as músicas que eu gosto de cantar, que não são minhas. Uhum. Então a gente está programando isso e a gente também está programando novas músicas inéditas. Então Que isso, ó. já estou escrevendo algumas músicas pra mim que eu gosto. Muitas têm a ver com Nike Shortinho, algumas uma pegada mais romântica. A gente tem um pouco de tudo. A gente ainda tá desenhando isso. Uhum. Mas basicamente o mais perto é o clipe de Nike Shortinho. E a partir daí, regravações e músicas autorais vão sair. No primeiro semestre vai sair Nike Shortinho. E vai sair esse projeto audiovisual. Em nome de Jesus, vai ser no primeiro semestre, tá bom? Estamos trabalhando pra isso. Tá No compromissada segundo já, né? semestre, a gente vai ter as músicas autorais. E aí a gente vai ter um pouco mais pra escutar do que eu falo pra mim, sabe? Do que sou eu falando. Porque as minhas músicas que outras pessoas gravam,
são músicas que eu escrevi, mas não sou eu falando, sabe? Uhum. A gente veste a camisa de outra pessoa. A graça de compor é isso, entendeu? Você Sim. pode ser uma menina de 21 anos personagem, que canta né? pagode. Você pode ser um cara de 70 anos que separou da família, tem a segunda família e foi demitido. E você pode ser, tipo, uma filha que tá com saudade da mãe. Você pode ser o que você quiser. Que quiser, sim. Porque você tá vestindo a camisa daquela música. Não é você falando, Uhum. sabe? Você só tá dando voz pra uma história que Sim. já existe. Você só tá dando voz. Então, as músicas inéditas são as minhas músicas, sou eu falando, sabe? Isso vai vir também esse ano. É isso que eu posso falar. Esse é o script, né? Eu falei que às vezes as coisas acontecem. Esse é o script. E Não, tem essas músicas tem mais autorais coisa pra que poder outras acontecer pessoas também. estão gravando também, que eu ainda não posso falar. Mas vai sair Vai muita sair. coisa em nome de Jesus ainda esse ano. Como é que as pessoas fazem pra poder te encontrar, contratar você, pegar uma gente, música vai lá sua? na minha rua. Tô brincando. Momento Carvão. Já estamos aqui, né? Fazer o merchan. Cara, gente, tem lá meu YouTube. Se chama Ayla Albuquerque. Ayla com Y. Meu Instagram é @AylaAlbuquerque também. Muito difícil de lembrar. O meu TikTok, Ayla Albuquerque também. Só que é Albuquerque com o mesmo A do Ayla. Então é Ayla Albuquerque. Com Y. Tem no Instagram, tem no YouTube, tem no TikTok, tem no Twitter, tem... Eu tô aí, em todo lugar que tu pensar, eu tô lá contaminando, entendeu? Tem em tudo quanto é lugar. Lá no meu Instagram tem as músicas que eu escrevi, que outras pessoas gravaram. Uhum. Tem uma playlist com a galera de pagode, com a galera que não é de pagode, com esse meu amigo que eu falei que foi uma das primeiras pessoas a me gravar, ele tá na playlist também. Tem um pouco das minhas músicas covers que eu faço no Instagram. Tem um conteúdo mais descontraído que eu posto no meu dia a dia nos stories. Tem eu compondo no dia a dia com meus amigos. Meu Instagram tem coisa assim, mais conteúdo, sabe? Sim, tem bastante conteúdo. No YouTube, em breve, vai ter esses covers que eu falei, em nome de Jesus. E é isso, dá pra me achar assim, Ayla Albuquerque em tudo quanto é lugar. Ayla, quero te agradecer mais uma vez, você, seu parceiro aqui do violão. Fala seu arroba de novo, meu amigo, por favor. Jonathan. Meu arroba é Jonathan Dias, com 2 A. Ó, É Jonathan com TH, né? toca arroba- pouco, quase nada, hein? @Jonathan com TH, Jonathan Dias, ele toca comigo e ele toca com o Dilcim. Só. Apenas, tá bom? Tá fraco de artista, tá fraco. Ayla, sério, eu quero agradecer a sua vinda do amigo, do Jonathan, de você tá abrindo também esse espaço aqui pra gente, pra poder falar um pouco da sua vida profissional. A gente sabe, por mais que você seja nova na idade, na carreira, você é mega talentosa, canta pra caramba, afinadíssima, vibrato, pô, muito excepcional. Que isso. Entendo um pouquinho de música. Vai tomar! Entendo um pouquinho de música. Então, assim, queremos te agradecer, em nome do Júlio, do canal, vocês terem vindo aqui, ter doado um pouco do tempo de vocês para estar falando um pouco desse espetáculo que é a arte. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui, tipo, de verdade mesmo. Eu não sabia como é que ia ser, mas eu vim de coração aberto, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu já tinha assistido, já assisti a entrevista do Legal. Rocio, já tinha assistido outras coisas, então queria agradecer a vocês dois, queria agradecer ao canal Toca Aí, queria Obrigado. agradecer ao Jonathan que veio, perdeu um tempinho da vida dele, muito precioso aqui comigo, que tá tocando comigo, o Jonathan, o Michel, que estão me ajudando na minha carreira, na minha trajetória, me ajudando muito. Agradecer aí, se alguém viu. Não, sério, eu queria agradecer mesmo. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu queria agradecer também pelo boné. Pô, é bom da favela, Bom né? da favela. Bom da favela, adorei o boné, eu adoro essa cor, eu vou usar com certeza. E eu já quero vir de novo, gente. Eu amei. Muito Eu cuidado amei. com o que se pede, porque a gente tá com um novo formato, já aí na porta. Legal. Então, vamos fazer um negócio até um pouco mais descontraído, um pouco mais leve. Adorei, muito Tá? obrigada. Sério. Agora sim, vamos finalizar com o Nike Shortinho, que, pô, é muito maneira. Eu vi lá no Spotify, vi a letra também. Parabéns. Essa é a música de quem? Ayla, Rocio e John Glória. O trio. Essa é a música que eu tô trabalhando agora, Nike Shortinho, meu xodó. E vai sair em breve a regravação junto com a Marvel e com a Amanda Lins, Só Vamos Sunset. E é isso, espero que vocês gostem. Todo mundo me falou, eu não segui conselho. Pra que fui dar moral pra homem feio? O pior é que ainda se achava brabão. Muita coragem que ele tem.
Mentiu na minha cara e achou que ia ficar tudo bem. Ele sabe o que perdeu. Agora aguento mais como eu. E vai me ver no pagodinho de Nike shortinho, com aquela blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho, sentir o gostinho de ver outro cara me chamar de amor. E vai me ver no pagodinho de Nike shortinho, com aquela blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho, sentir o gostinho de ver outro cara me chamar de amor. De Nike shortinho. Todo mundo me falou, eu não segui conselho. Pra que fui dar moral pra um homem feio? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece sempre. Nem todo feio, mas sempre um feio. Gente, foi com essa entrevista gostosa, maravilhosa, que a gente encerra o nosso programa, o nosso canal. Não se esqueça de seguir a Ayla, o Jonathan, tá? Segue a gente, continua seguindo a gente também, porque nós estamos aqui por vocês, tá bom? Até o próximo programa, se Deus quiser, e toca aí.